Vamos então expor o capítulo 3 de Provérbios. Perícope dessa noite será do verso 1 ao verso 4. Vamos fazer a leitura de toda a perícope e depois eu vou retomar a leitura, fazendo as pausas para as devidas considerações, para os devidos comentários. Vou utilizar da versão NVI para fazer a exposição dessa noite. Diz assim, verso 1, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, verso 1, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. No início dos nossos estudos em Provérbios, nós vimos Salomão nos mostrando a importância da sabedoria, a importância de crescer em conhecimento. Agora, o texto está nos levando para um segundo momento. O texto está nos instruindo a não apenas aprender, mas também a não se esquecer. Não apenas aprender, mas a guardar o que aprendemos em nossos corações. O texto está nos motivando a fazer com que esses ensinamentos impactem cada área de sua vida. A gente busca entender a aplicação desses ensinamentos em cada área da nossa vida. A teoria deve transbordar, inundar a prática, é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos incentivando a buscar ter uma vida de coerência, que nosso entendimento e nossa prática falem a mesma língua. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Aprenda a lei, não se esqueça dela quando estiver em sua casa. Aprenda a lei, não se esqueça dela quando estiver no seu trabalho. Aprenda os mandamentos de Deus e não se esqueça do meio acadêmico ou quando estiver praticando esporte. Não se esqueça de Deus, que é o temor a Ele, que é o princípio da sabedoria. Não se esqueça de Deus. Quando estiver resolvendo problemas, não se esqueça dele e dos seus ensinamentos, dos relacionamentos. Meu filho, não se esqueça da minha lei. E verso 2, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Tá, não devemos nos esquecer da lei, é isso que o verso 1 nos ensina, mas por que não devemos nos esquecer da lei? Verso 2 vai nos responder, porque vivendo conforme a lei, nós seremos prósperos, nós seremos longevos e também teremos paz. O que salta aos olhos nesse texto é como a realidade física pode nos ensinar sobre a realidade espiritual. Pense comigo, a crença em Cristo nos imputa os benefícios da perfeita obediência dele à lei. E que benefícios são esses? A mais perfeita bondade, a mais perfeita longevidade, a mais perfeita prosperidade, a vida eterna. Olha como essa realidade física que o texto está nos ensinando sobre aponta para a maior das verdades que se encontra na realidade espiritual. Uma nota interessante é a da Bíblia de Genebra, que ensina sobre o termo que aparece aí nesse texto em hebraico, Shalom. Shalom significa paz e prosperidade. E vai dizer assim, a nota da Bíblia de Genebra. Sua presença supre, Shalom, supre todas as necessidades. É aquele que a possui, não sofre hostilidade nem privação e recebe em abundância as dádivas divinas de contentamento, prazer e alegria. Agora, olha que ela vai terminar dizendo, na realidade, anos intermináveis sem paz são uma maldição. Então, não devemos simplesmente buscar pela longevidade. Porque a longevidade sem paz, na verdade, é uma
maldição. Devemos buscar pela longevidade, mas com a paz. Verso 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então ele começa dizendo, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Aprendemos agora no verso 2 por que não devemos esquecer da lei. Mas agora no verso 3 ele vai dizer que a nossa maior motivação não deve ser essa. Não deve ser a busca pela prosperidade terrena, a longevidade terrena ou a paz terrena. Mas sim o amor e a fidelidade. Os benefícios que a ação correta trará não deve ser a nossa motivação, mas o amor e a fidelidade. Afinal de contas, a ação correta sem amor, a ação correta sem a fidelidade, a ação correta sem esses componentes, na verdade deixa de ser a ação correta. Quantas vezes não vemos pessoas que dizem a verdade sem amor, pessoas que exortam sem amor, e que teria sido melhor que não tivesse feito. E de igual forma, o amor não pode vir desconectado da fidelidade. Quantas vezes não vemos pessoas que se casam e têm casamentos baseados em traições, têm casamentos baseados em mentiras, pessoas que sobem no púlpito e em nome do amor descaracterizam o evangelho. Exatamente por quê? Porque faltou a fidelidade. E de igual forma, teria sido melhor que não o tivesse feito. Amor e a fidelidade precisam andar juntos. E aí ele vai continuar, Prenda-os, amor e a fidelidade, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. E olha o que a Bíblia de Estudo MacArthur vai dizer sobre esse trecho. Ele vai dizer, as virtudes da benignidade, benignidade é a palavra hebraica para misericórdia e amor leal, e da fidelidade que vem de Deus, deve fazer parte de nós. Exteriormente no nosso comportamento, exteriormente, prenda-os ao redor do seu pescoço, exteriormente no nosso comportamento, para que todos as vejam como um adorno de beleza espiritual. E interiormente, como objeto de nossa meditação, escreva-os na tábua do seu coração. A demonstração interior e exterior da misericórdia, da verdade, é evidência da nova aliança da salvação. Olha que interessante. O amor e a fidelidade devem estar marcados permanentemente em nosso coração. Inundar o nosso interior de tal forma que transborde para o exterior. E transbordando, encha de beleza as nossas ações. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. E aí ele vai terminar dizendo, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Preste atenção. Nós não devemos nos importar tanto com a reputação se estivermos convictos de que estamos fazendo as vontades de Deus. Entretanto, analise com cuidado a sua reputação. Sabe por quê? Porque muito comumente fazer as vontades de Deus te levará a ter uma boa reputação. Devemos entender que as verdades bíblicas elas são duras. Na verdade, são extremamente duras. Mas o que ela gera em nós, as ações que ela geram em nós, as ações que elas nos levam a ter, são ações extremamente agradáveis. Quem não gosta de ter ao lado uma pessoa leal, quem não gosta de ter ao lado uma pessoa verdadeira, uma pessoa compromissada, quem não gosta de ter ao lado uma pessoa responsável, uma pessoa pontual. E essas características, essas ações são ações e características de uma pessoa verdadeiramente convertida. Quem não gosta de ter ao lado uma pessoa com essas características? Inclusive, quando as pessoas experimentam das ações de uma pessoa verdadeiramente convertida, elas ficam mais abertas para escutar as duras verdades do Evangelho. Eu experimentei algo análogo a isso várias vezes, principalmente na minha jornada teológica. Muitos preconceitos teológicos que eu tinha foram quebrados quando eu vi o que aquela visão teológica tinha gerado em várias igrejas. Então devemos ter uma atenção especial à nossa reputação, ao analisar a nossa reputação. Claro, mais uma vez reforçando, que nós não devemos nos importar tanto com a reputação se estivermos convictos de que estamos fazendo as vontades de Deus. Mas devemos olhar com atenção para a nossa reputação
porque talvez a nossa reputação não esteja tão boa quanto deveria, porque além de fidelidade na pregação, talvez esteja nos faltando boas obras. Talvez a nossa má reputação seja um indício de que está faltando boas obras em nós. Boas ações estão nos faltando. Talvez isso seja um indício. Eu quero terminar a exposição dessa noite indo lá para o capítulo 2, verso 47 de Atos. E lá nesse capítulo 2 de Atos, no verso 47, que vai falar sobre as características, algumas características da igreja primitiva, vai dizer que a igreja de Atos ali naquele texto tinha simpatia de todo o povo. Bom, vamos prosseguir na exposição do livro de Provérbios. Hoje vamos trabalhar o capítulo 3, do verso 5 ao verso 8. Vamos fazer a leitura então do texto completo que será trabalhado. Diz assim a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, ele começa dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração, lá no versículo 5, a parte A dele. A Bíblia de Genebra vai nos dizer que a confiança aqui em questão é uma confiança baseada numa sensação de segurança, normalmente diante do perigo. Ou seja, o que o texto está nos ensinando é que quando estivermos vivendo momentos de aflições, e esses momentos ocorrerão, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos lembrar que nada acontece longe da vontade de Deus e que Ele nunca perde o controle. Isso irá nos fazer descansar. Um estudioso do Antigo Testamento, chamado Driver, vai dizer que a palavra hebraica traduzida como confiar aqui tinha a ideia original de ficar deitado, indefeso, com o rosto no chão. É muito interessante, porque isso nos leva a entender que nós não devemos assumir uma postura combativa para com Deus ou para com a realidade decretada por Deus. A sabedoria passa pela aceitação de como a realidade de fato é, ao entender que se Deus permitiu que fosse assim, é porque essa era a melhor maneira possível e que tudo ocorre com um propósito perfeito, dado por Ele, dado pelo Criador. E aí o texto vai prosseguir, ainda no verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O caminho para a sabedoria é o caminho do abandono da filodoxia. O que é filodoxia? É o apego à sua própria opinião. Então, o caminho para a sabedoria é o caminho também do abandono da filodoxia, ou seja, é preciso se desapegar de sua própria opinião. Precisamos entender que ideias não são times que devemos torcer e defender a todo custo, mas hipóteses que precisam ser investigadas profunda e sinceramente e descartadas, caso verifiquemos que não corresponde à realidade. E aí ele vai prosseguir no verso 6 dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O texto está nos ensinando aqui a colocar Deus em todas as áreas de nossas vidas. Não apenas as áreas que envolvem os chamados ritos religiosos. O texto suscita aí o famoso corandeio dos reformadores, que eu tanto falo. A necessidade de viver uma vida integralmente diante de Deus. É isso que o texto nos suscita. A necessidade de ter uma vida como um todo que aponte para o Criador. A necessidade de, em tudo, dar a Deus toda a glória. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
No verso 7 vai dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa é a primeira parte ali. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sempre vale a pena lembrar que nunca devemos perder de vista que o cristianismo é relacional. Não se pode desconectar cristianismo de comunidade. Lembrando disso, entendemos que, como a comunidade cristã te vê, é sempre fundamental para o autoconhecimento. Por exemplo, uma das confirmações de um chamado, de uma vocação, é o reconhecimento da igreja. E de igual forma, o crescimento em sabedoria se percebe pelo reconhecimento da igreja. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ele continua. Tema ao Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. O texto está nos ensinando aqui a não ser prepotente, se achando sábio. Esse é um grande indício, ironicamente, que está te faltando demasiada sabedoria. O sábio, ele reconhece que ainda tem muito a aprender, até porque ele sabe que a fonte do saber é Deus. E o saber de Deus é infinito. E perto do saber de Deus, que é infinito, o nosso saber se torna risível. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. E aí termina dizendo, nesse verso 7. E evite o mal. A prepotência do insensato, que se acha sábio, leva-o a flertar com o mal. Porque ele acha que sua pseudo-sabedoria vai te dar controle sobre ele, sobre o mal. Mas o verdadeiro sábio reconhece seu estado pecaminoso, reconhece a sua natureza caída e sabe que ele não é confiável. Por isso, não se pode dar brecha para ele mesmo. Não se pode haver nenhum flerte. É preciso andar diametralmente oposto ao mal, o mais longe possível, porque ele sabe que na primeira oportunidade a sua carne cederá. E aí entramos no último verso dessa reflexão dessa noite. Verso 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha só que interessante. Ele fala que a sabedoria verdadeira culmina em saúde e vigor físico. Olha só que interessante. Ele está dizendo que uma condição mental está diretamente relacionada a uma condição física. Nós vivemos uma época em que há uma grande promoção da dicotomia mente-físico. Mas a realidade é que ambos estão diretamente conectados. É como um poeta romano uma vez disse, Mens sana e corpore sano. Devemos pedir em oração uma mente sã em um corpo são. Estamos em Provérbios, capítulo 3, e hoje vamos trabalhar em cima dos versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então o texto começa dizendo: honra ao Senhor com os teus bens. Tudo que temos precisa ser para a glória de Deus. Ou seja, primeiro você precisa conseguir enxergar uma ligação clara entre cada bem que tem e o engrandecimento do nome de Deus. Lembrando que engrandecer a Deus extrapola as 4 paredes da igreja visível, Aquela comunidade que se reúne periodicamente para adorar a Deus coletivamente e publicamente, apesar de incorporar o benefício da igreja visível. Então, sempre que promovemos a justiça, sempre que promovemos a verdade, o amor,
sempre que zelamos pela família, sempre que zelamos pela saúde, etc. Estamos glorificando a Deus. Agora, se, em segundo lugar, estivermos também agindo intencionalmente para a glória de Deus, para a glória dele. Esse link do uso dos bens com a glória de Deus deve estar claro em nossa mente e deve ter sido nossa motivação. Honre ao Senhor com os teus bens. E continua dizendo o texto. E com as primícias de toda a tua renda. A ordem em que damos destino aos nossos recursos revela nossas prioridades. A ordem que damos destino aos nossos recursos nos diz pelo que nosso coração realmente queima. Os recursos que vamos entregar para a obra de Deus, os recursos destinados ao mantimento do lar, precisam ser os primeiros recursos a serem separados. E com as premissas de toda a tua renda, diz a palavra de Deus, né? E ele conclui o verso 10, dizendo: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. No verso 10, temos a consequência do verso 9, né? E aqui temos uma espécie aí de plot twist. Porque no verso 9 estamos falando de entregar os bens, estamos falando de entregar os recursos. E o que se espera quando você entrega bens, entrega recursos? Se espera que você fique com menos ao fazer isso. Mas o verso 10 vem nos dizer que ao fazermos isso, nós ficamos com mais. O reino de Deus, ele em muitos momentos vai ter esse caráter tipo mundo invertido, né? Quem nunca saiu para fazer uma ação social, por exemplo, para abençoar vidas, e terminou mais abençoado do que abençoou. Isso é uma característica do reino de Deus. O reino de Deus funciona dessa forma. Claro que o texto ele não está te incentivando a vender tudo que tem, a fazer loucuras para entregar na igreja ou algo assim, como a gente vê ocorrendo em alguns locais, em algumas comunidades, algumas igrejas, né? Até porque isso não seria usar seus bens e recursos para a glória de Deus. Quando usamos nossos bens e recursos para a glória de Deus, usamos eles com responsabilidade, usamos com fidelidade, usamos com equilíbrio, usamos com bom siso. Sempre o agir para a glória de Deus vai estar junto com essas características. Sempre agir para a glória de Deus vai ser agir com sabedoria. Mas quando usamos nossos bens e recursos para a glória de Deus, isso comumente nos traz prosperidade. Prosperidade financeira também, muitas vezes. Porque quando usamos nossos recursos para a glória de Deus, vamos estar sempre investindo em capacitação, investindo em conhecimento, investindo em comunhão, desenvolvendo potenciais. Porque agiremos com sabedoria. Aqui a gente não está defendendo um misticismo barato, onde você vai doar seus bens, vai entregar os seus recursos e vai aparecer recursos em dobro ou em triplo para você, quase que por mágica. Não estou falando disso. Estamos falando de usar os recursos com sabedoria e, consequentemente, gerar bons frutos, inclusive na área financeira. Então, isso acontece muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes. A gente já falou sobre como que se dá essa relação de de Provérbios com a realidade, né? Lá no início da exposição desse livro. Aqui não estamos falando de promessas, estamos falando como muitas vezes, comumente, a realidade se dá. Mas, mais do que a prosperidade financeira, a principal prosperidade que temos ao entregar nossos bens, nossos recursos para a glória de Deus, é uma vida próspera, no sentido mais abrangente da palavra, né? É uma vida cheia de paz de Deus, da paz de Deus. Paz de Deus nos preenchendo. Descansando, sabendo que sempre, sempre, Deus proverá o que precisamos. Sabendo que Deus está cuidando de nós. Bom, vamos expor nessa noite Provérbios capítulo 3, do verso 11 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão,
pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Bom, então o texto, os 2 primeiros versos, começa dizendo, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Esse texto vai, antes de tudo, nos revelar algumas características essenciais da verdadeira expressão do amor. A verdadeira expressão do amor não é o apoio incondicional, como parece ser o entendimento da sociedade atual. Não. Mas a verdadeira expressão do amor contempla a repreensão e a disciplina. Em primeiro lugar, enquanto o apoio incondicional potencializa os desejos do seu coração enganoso por estar sempre a reforçá-los, a verdadeira expressão do amor estabelece um segundo crivo que é externo a nós. Como assim? Muitas vezes, por estarmos envolvidos com determinada situação, não conseguimos enxergar com clareza, mas alguém de fora consegue enxergar melhor e nos ajuda a tomar uma decisão mais acertada. Nos ajuda confirmando os acertos e apontando os erros. Em segundo lugar, enquanto o apoio incondicional tem como base o egoísmo, pois quem apoia incondicionalmente está se importando mais com como se é visto e o quanto se é quisto do que com o que é melhor para o outro. A verdadeira expressão do amor tem como base o sacrifício. Significa que pelo melhor do outro vou ficar à mercê da ofensa e de ficar mal visto. Em terceiro lugar, enquanto o apoio incondicional nos leva à mentira, pois nos leva a ter uma visão falsa da vida, te leva a crer que as coisas sempre ocorrerão de acordo com seus anseios, a verdadeira expressão do amor te leva à verdade. Faz você enxergar a vida como ela de fato é. Com isso em mente, esses 3 pontos, Deus, sendo o próprio amor, ele não age segundo os seus anseios. Antes, disciplina e repreende a fim de levá-lo ao caminho da retidão. O texto nos ensina que o sábio entende isso. Entende que a disciplina e a repreensão compõem a verdadeira expressão do amor. E entendendo isso, ele enche seu coração de gratidão na disciplina e repreensão de Deus, que normalmente vai ocorrer nas aflições. Então, quando ele vive as aflições, ele não se afasta de Deus, mas se aproxima ainda mais. Essa verdade deve nortear todo e qualquer relacionamento, de verdadeiros amigos a bons pais. Mas, sobretudo, esse deve ser um princípio que deve estar presente em nosso relacionamento com Deus. O bom pai é aquele que dá limite. Os erros, as falhas, as aflições são fundamentais para o nosso crescimento. Pois é quando paramos para refletir sobre nossas ações, sobre nossas vidas, sobre nossos pensamentos, nossas metas, sobre nossa filosofia, nossas crenças e valores. Nas aulas de resoluções de exercícios de matemática, enquanto os gabaritos estão batendo, os alunos simplesmente avançam para a próxima questão. Mas é exatamente quando o gabarito não bate que eles param de avançar deliberadamente para refletir sobre o processo resolutivo. Versos 13 ao 15 vai dizer assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Vivemos em um mundo movido pelo capital, onde muitos têm como objetivo, têm como foco, têm como meta encontrar formas de ganhar mais e mais dinheiro. Mas o que o texto nos ensina é que nosso objetivo principal não deve ser crescer financeiramente, mas sim crescer em sabedoria. Pois a sabedoria vale mais que a riqueza. Até porque crescer em sabedoria
te leva a crescer em todos os outros aspectos também, inclusive financeiramente. Na verdade, o saudável é crescer financeiramente na medida em que se cresce em sabedoria, pois a riqueza e o poder que ela te leva a ter, sem sabedoria, pode e provavelmente vai te levar à ruína. Isso se aplica a todas as outras áreas também, mas estou enfatizando o aspecto financeiro, pois foi o paralelo que o texto fez, que o texto propôs, sabedoria e riqueza. No verso 16 ele vai dizer: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. O texto aqui nos ensina que a sabedoria te gera tanto riquezas e honra quanto vida longa. Mas repara que ela diz que na mão direita está a vida longa, na mão esquerda está as riquezas e honra. Riquezas e honra são importantes sim, são coisas boas muitas das vezes. Mas mais importante que essas coisas é a vida, o alongar-se da vida. A sabedoria gera uma vida mais duradoura na terra, mas sobretudo ela te leva à vida eterna no céu. Hoje vamos refletir em cima do texto de Provérbios, capítulo 3, verso 17. E diz assim a palavra de Deus: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A senhora sabedoria, a gente viu, que Salomão, no livro de Provérbios, vai comumente personificar a sabedoria, É por isso que eu digo a senhora sabedoria. Ela te leva a uma vida de prazer e paz. Mas aqui estamos falando do verdadeiro prazer e da verdadeira paz. Prazer e paz estes que não dependem da circunstância. Para ilustrar, vou contar a história do rei sábio e a pintura da perfeita paz. Diz assim a história. Era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e decidiu que iria escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isto se revelava nada pacífico. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto, crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu a segunda e explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Eu gosto muito dessa história. Eu acho que, de certa forma, essa história nos revela o vislumbre da verdadeira paz. Nos dá um vislumbre da verdadeira paz. A verdadeira paz é mais ou menos dessa forma. Ele é sentido mesmo em meio ao caos. Na verdade, dá para a gente ir além disso. Na verdade, é mais do que isso. A verdadeira paz só pode ser distinguida da falsa paz exatamente no caos. Porque a falsa paz ela se mistura com a calmaria, já que é produto dela, mas se dissipa no caos. Já a verdadeira paz, ela permanece mesmo no caos. Viver em paz em meio ao caos significa que o que te sustenta transcende a realidade. Viver em paz em meio ao caos significa que seu pilar não é desse mundo. E a verdadeira paz, ela transborda de tal forma que reduz o caos e aumenta a calmaria. E por que isso acontece? Porque ela está atrelada ao verdadeiro prazer. Toda ação que temos, ela é gerada de alguma forma por uma motivação, e essa motivação tem como fim um prazer. Por exemplo,
A ação levantamos cedo da cama. Tem como motivação, por exemplo, ir trabalhar. E tem como prazer último ter recursos financeiros, por exemplo, ou algo mais específico que isso. Isso é só um exemplo, né? Então, quando temos a verdadeira paz, isso significa que o que norteia nossas ações é o verdadeiro prazer. E que verdadeiro prazer é esse? O verdadeiro prazer é o prazer em Deus. É o prazer de fazer a vontade de Deus e fazer seu nome engrandecido. E um dos reflexos disso é exatamente ter livramentos. Por isso que o número de pessoas que se dizem cristãs tem crescido, só que a corrupção, o divórcio, a criminalidade cresce na mesma proporção. Não vemos o impacto dessa crescente de cristãos na sociedade. Por quê? Porque são cristãos simplesmente moralistas que estão com os olhos voltados para as coisas desse mundo. Nós temos que lembrar que quem transforma é Jesus. E essas coisas são apenas consequências. Se nós buscarmos Jesus, nós veremos mudança. Mas se buscarmos apenas mudanças, não veremos Jesus. Pois somos incapazes de mudar. Estamos corrompidos pelo pecado. Bom, vamos continuar então a exposição do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então o texto começa dizendo, né? A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Sem dúvida, o sábio tem uma vida de busca intencional por mais conhecimento. Mas a pergunta que fica é: será que todo conhecimento é bom? E a resposta é: definitivamente não. No Éden, aprendemos que foi ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que nos afastamos de Deus. Então, ser sábio não tem a ver com crescer em conhecimento simplesmente. Não, de forma nenhuma. Mas ser sábio tem a ver com crescer no bom conhecimento. Enquanto o conhecimento ruim nos afasta da árvore da vida, repare que Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fica o quê? Proibido de comer do fruto da árvore da vida. Então, enquanto o conhecimento ruim nos afasta da árvore da vida, o bom conhecimento, ele o quê? Que o texto nos indica? Nos leva à árvore da vida. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Então, há conhecimentos que a sabedoria nos leva a exatamente não ter. Enquanto a sabedoria nos leva a crescer no bom conhecimento, ela nos faz regredir no conhecimento ruim, ela nos afasta do conhecimento do ruim. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, é isso que o texto diz. O conhecimento ruim tem uma característica muito importante. Ao absorvê-lo, ele contamina. É isso que a gente aprende no Éden, né? Ele contamina de tal forma que só poderemos nos libertar dele plenamente na consumação. Só através da graça salvífica que nos tornaremos finalmente livres da maldição do conhecimento ruim. Esse conhecimento do ruim, quando nós absorvemos ele se torna um fardo durante toda a vida que temos nesse mundo. Observe o pecado original, que é a nossa referência, né? Nossa principal referência. O pecado original, ele contamina toda a criação, e agora temos o quê? Que até a consumação lidar com o pecado que habita em nós. Mesmo quando nos convertemos, ainda temos que lidar com esse pecado, né? O chamado pecado remanescente. E de forma similar ocorre com os conhecimentos ruins que nos é proposto pelo mundo. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, ter conhecimento da sensação de usar drogas. Eu tive a oportunidade de conhecer vários ex-usuários de drogas e um discurso comum é que a luta contra as drogas, na verdade, nunca cessa. Por mais tempo que você fique afastado delas, nunca cessa. Em alguns momentos pode ficar mais fácil, mas basta um gatilho e então uma recaída que tudo volta novamente. Tá vendo como
conhecimento ruim, esse conhecimento da sensação de usar drogas, ele cria um fardo permanente em sua vida. Um outro conhecimento ruim, muito comum, é, por exemplo, a sensação de consumir pornografia, por exemplo, né? O mal da nossa geração, né? Muito forte. Sobretudo, né? Da nossa geração. A pornografia faz com que você tenha que lidar até o fim dos seus dias com essa tentação, né? De objetivar o corpo do sexo oposto e se realizar de forma luxuriosa numa espécie de atividade sexual imaginativa e solitária. E um último exemplo, né? Talvez menos evidente, é, por exemplo, de se embebedar de filosofia vã, sem antes estar cheio da sã doutrina. Uma guerra noética, né, te acompanhará pelo resto da vida. Foram só alguns exemplos, né, mas isso se aplica a qualquer conhecimento ruim que você absorve. Esse efeito permanente do mau conhecimento nos leva a uma conclusão muito importante. Temos que adotar uma vida temente ao Senhor o quanto antes. Como nós já nascemos pecadores, nós sempre teremos que lidar com os efeitos dos conhecimentos ruins, sobretudo dos tempos em que não éramos convertidos. Mas quanto mais tempo vivemos uma vida sem temor a Deus, mais conhecimentos ruins vamos ter absorvidos. Então, mais lutas teremos que participar até nossos últimos dias. Observe também que conhecimento não é somente ligações entre informações sem qualquer correlação com a experiência. Experienciar também é conhecer, também é um tipo de conhecimento, a experiência, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na filosofia, né? Tem uma história chamada O Quarto de Mary, não sei se você conhece, que elucida bem isso. Diz assim a história: imaginemos uma cientista chamada Mary, que é tão brilhante que consegue acessar todas as informações físicas possíveis sobre a visão. Ela aprende todo o possível sobre como os vários comprimentos de onda de luz afetam e estimulam a retina, sobre as minúcias do sistema neurológico, do processamento visual, além de como esse sistema interage com a fala para produzir descrições orais das imagens, e assim por diante. Entretanto, há um porém. Mary vivera toda a sua vida em uma sala em que absolutamente todas as informações visuais são em preto e branco e tons de cinza, inclusive seus livros e o monitor de TV, através do qual ela tem acesso ao mundo. Certo dia, Mary é libertada desse quarto e pela primeira vez em sua vida ela enxerga as cores com seus próprios olhos. A pergunta que fica é, quando Mary sai desse quarto, ela aprendera algo novo ou não? Sim, Mary aprendeu algo novo. E o que isso significa? Que há propriedades não físicas envolvidas no conhecimento. É a chamada qualia, né? Então, experienciar também é conhecer. O texto ele continua dizendo, né? Quem a ela se apega será abençoado. Outras versões, né, como a NAA, diz assim, ó: felizes são todos os que a retêm. E a Arque diz: bem-aventurados são todos os que a retêm. Na Bíblia, nas beatitudes, isso fica muito evidente. Felicidade não é um prazer momentâneo, mas sim uma satisfação permanente. Uma frase atribuída a Fyodor Dostoiévski diz: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, o ser humano tem muitas necessidades. A sede é a necessidade de água. A fome é a necessidade de comida. Mas há uma necessidade no homem que faz muitos saírem por aí mergulhando nos mais depravados prazeres desse mundo, que é uma necessidade de algo que está além desse mundo. Por isso é tão difícil de explicar e de encontrar. Essa necessidade é a necessidade de Deus. E Agostinho, ele vai dizer que essa necessidade é uma evidência de que Deus é real. Afinal de contas, todas as necessidades que temos estão atreladas a algo real. Para a sede, existe a água para satisfazê-la. Para a fome, existe o alimento para satisfazê-la. Então, se há uma necessidade de Deus no homem, significa que Deus é real e nele nos satisfazemos verdadeiramente. Provérbios capítulo 3, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens botejam o orvalho. O texto de Provérbios capítulo 3, versos 19 e 20
nos ensina que a criação de Deus é uma expressão da sabedoria dele. Langston, tão famoso aí no meio batista, ele vai dizer que Deus ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que guia, sustenta e governa todas as coisas. Se atente à palavra sustentar, sustenta. Meus irmãos, as leis da natureza não são nada além do agir ordinário de Deus. É Deus sustentando sua criação. Por isso que eu comumente digo que todo estudo que envolve verdades acerca de como as coisas realmente acontecem é, em última instância, uma forma de teologia. Se não o estudo de quem Deus é, propriamente dito, é o estudo de como Deus age. É curioso ver comumente pessoas procurando o mover de Deus aí em vários lugares, sendo que este se encontra em todos os lugares. Outra observação importante é que em outros momentos da Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Olha só o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Algumas versões vão dizer sabedoria humana, tá? Mas nessa versão que eu peguei, NVI, se não me engano, sabedoria que está escrito. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Então, algumas vezes na Bíblia vai aparecer essa palavra sabedoria, só que no sentido pejorativo, né? Esta sabedoria no sentido pejorativo é a sabedoria humana, tá bom? A sabedoria de Deus, fica claro no livro de Provérbios, né? A sabedoria de Deus, ela é boa. A sabedoria do homem que é ruim. E aí o texto de Provérbios ele vai nos apresentar uma diferença de uma para a outra. Tá? Uma diferença da sabedoria boa, que é a sabedoria de Deus, para a sabedoria ruim, que é a sabedoria dos homens. Tá bom? A sabedoria de Deus, ela corresponde à realidade. Enquanto a sabedoria humana, ela quer mudar a realidade. A sabedoria de Deus, ela nos leva a conhecer cada vez mais como a realidade se dá e assim somos capazes de tomar decisões mais assertivas. Essa é a sabedoria de Deus. E uma outra característica da sabedoria divina que podemos extrair desse texto é a seguinte. O texto ele nos ensina que a criação de Deus é uma expressão da sabedoria dele. Mas quando vamos para o relato da criação, o que a gente vê? A gente vê Deus a revelando progressivamente e esse processo englobando por demais ao quê? A ordenação. Então a sabedoria de Deus ordena, a sabedoria de Deus coloca em ordem. Muitas vezes nós nos enrolamos na vida, aí a gente vai dizer que é por causa do inimigo, né? As pessoas costumam usar, dar uma de Eva, né? Culpar aí o inimigo. Mas, na verdade, somos nós mesmos. Somos nós que não estamos sendo sábios. É a nossa falta de sabedoria que nos leva a nos enrolarmos, né? Vejo isso muito acontecendo. Um exemplo que todo mundo com certeza já viu, né, que fica cristalino, essa verdade é a da vida financeira das pessoas. Tá? Mas isso não se limita à vida financeira, isso vale para qualquer aspecto da nossa vida, qualquer área da nossa vida. Né? A falta de sabedoria divina leva à desordem. A sabedoria de Deus nos leva à ordem, nos leva à organização. Tá bom? Então, quais foram os 3 pontos que trabalhamos aqui nesse vídeo? As leis da natureza é o agir ordinário de Deus. A sabedoria de Deus corresponde à realidade. E, por último, a sabedoria de Deus ordena. Essas são 3 lições preciosas que podemos tirar desse texto de Provérbios, capítulo 3, versos 19 e 20. Bom, vamos continuar a exposição do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 3. Vamos expor nessa noite do verso 21 ao verso 26. Vou fazer a leitura da perícope, depois eu retomo no verso 21 para fazer aí os comentários e as aplicações. Bom, verso 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos e guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Bom, então o verso 21 começa falando assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos
guarda a verdadeira sabedoria, que já vimos que é a sabedoria de Deus, e o bom siso, que a gente já trabalhou lá nos primeiros versos do primeiro capítulo, que a gente viu que o bom siso são os pensamentos sábios relativos a um planejamento. E ao verso 22 ele fala assim, ó, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Ou seja, a sabedoria não apenas embeleza seu exterior, mas também trata do seu interior. E aí ele fala aqui nesse verso, né, porque serão vida para a tua alma. E a palavra alma aqui no original, no hebraico, é a palavra nefesh, que pode ser traduzida de muitas maneiras. Ela pode ser traduzida como aquele que respira, a substância ou ser que respira, pode ser traduzida como alma, no caso, como foi, né, na versão Ara. Pode ser traduzida como o ser interior do homem, como o próprio homem, como ser, como pessoa, indivíduo, como lugar dos apetites, lugar das emoções e paixões. Ou seja, essa palavra aí, nefesh, parece indicar a totalidade do ser. E o que isso significa? Isso significa que crescer em sabedoria vivifica cada aspecto do seu ser. Que crescer em sabedoria vivifica cada área da sua vida. Essa é a ideia que o verso quer nos transmitir. E aí chegamos no verso 23, que diz assim, ó, então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Bom, a onisciência de Deus transcende o tempo e a realidade atual. Ou seja, Deus ele conhece tudo o que aconteceu, poderia ter acontecido. Deus ele conhece o que acontece ou poderia estar acontecendo. E também Deus ele sabe o que vai acontecer ou poderia acontecer. Isso significa que a atitude mais sábia que o homem poderia ter é consultar a Deus, a vontade dele, antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Porque ele é o único que sabe exatamente onde cada ação culmina. É o único que sabe exatamente onde cada ação que nós tomamos vai desembocar. Ele é o único que sabe com exatidão onde está cada pedra que pode te fazer, nos fazer tropeçar, né? Então, por isso que o homem sábio, ele anda seguro no teu caminho. Porque o homem sábio consulta a Deus e Deus ele sabe onde estão as pedras, ele sabe onde as ações culminam. E aí a gente chega nos 3 últimos versos. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então ele começa falando aqui no verso 24, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Ele está falando sobre o sono, né? E o sono, não sei se você já parou para pensar, né? Mas é o momento que estamos mais vulneráveis, quando a gente está dormindo, né? E ao mesmo tempo que é o momento que estamos mais vulneráveis, né? O momento de dormir, descansar, ele é algo que é inevitável. Todos nós vamos precisar descansar em algum momento, todos nós precisamos dormir em algum momento. Agora, imagina isso em um cenário de guerra. Isso em um cenário de guerra é um problema. Por quê? Se o inimigo nos ataca enquanto estamos dormindo, não importa o quão forte nós sejamos, não importa o quão forte a gente acha que é, a gente vai morrer. Então, dado esse cenário, nós precisamos descansar e estamos numa guerra, só há 2 soluções possíveis. Você pode se esconder muito bem, só que, possivelmente, se você se esconder, a incerteza, né, o temor do pavor repentino, como diz o verso 25, né, a incerteza de um ataque ali repentino, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a suavidade do seu sono. E aí a segunda possibilidade, que é a possibilidade que vamos trabalhar mais, é o quê? Encontrar alguém que te cubra enquanto você descansa. Então a gente tem que ter em mente que o contexto do texto é um contexto bélico. E aí ele está falando de descansar em meio a uma guerra. Só que a gente pode transferir isso, transpor isso, aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Porque em todas as áreas da nossa vida, nós temos que lidar também com esse estado de sonolência, esse estado de descanso, esse estado de vulnerabilidade. Em cada área da nossa vida, a gente nunca está o tempo todo
pronto para o combate. Em cada área da nossa vida a gente vai ter momentos de vulnerabilidade também. E se a gente não for sábio, né, a gente tem que entender que em cada área da nossa vida a gente tem nossos momentos de vulnerabilidade e a gente vive numa constante guerra espiritual. Essa guerra espiritual, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela acaba fazendo parte de todas as áreas da nossa vida. Né? E se a gente não for sábio, o que vai acontecer? Nós vamos descansar numa zona de conflito, só que sem a devida cobertura. E aí o que vai acontecer? Seremos destruídos. Aquela área da nossa vida será destruída. Então, por exemplo, vou dar 2 aplicações de como isso se dá. E aí, claro, é só 2 exemplos, você pode, né, estender isso a outras áreas da sua vida também. Então, o exemplo aqui primeiro que eu trouxe é a instabilidade emocional. Invariavelmente, nos encontraremos instáveis emocionalmente. Nos encontraremos confusos, nos encontraremos tristes, nos encontraremos irados, nos encontraremos vulneráveis. E aí a gente pode tentar nos esconder. Tentar nos esconder com o objetivo de que ninguém nos veja nesse estado. Só que a fuga, ela não vai nos levar ao sono suave. E por que a fuga não vai nos levar ao sono suave, ao descanso? Porque quando a gente se esconde, a gente coloca em nossos ombros um peso muito grande. Um fardo que a gente precisa carregar quando a gente se esconde. Que fardo é esse? É o fardo de parecer perfeito demais. É o fardo de parecer perfeito. Esse fardo, ele é muito pesado. É um fardo que é difícil de carregar. E a gente fica ali, como o texto fala, né? Com temor do pavor. A gente teme o pavor repentino da pessoa de algum momento descobrir que não somos desse jeito. Então, essa é uma possibilidade, você viver em uma fuga. Só que a gente não precisa viver assim. Não é dessa forma que o cristão deve viver. Não precisamos ter medo das pessoas verem que nós temos fraquezas emocionais. Não. Devemos deixar que as pessoas vejam que não somos tão fortes assim emocionalmente, que não somos inabaláveis, mas sim que dependemos de Deus. Nós devemos deixar que Deus nos cubra. Uma outra área que a gente pode trabalhar é a área da moral. Né? A gente pode, em dado momento, nos encontrar instáveis moralmente. Né? E como assim instáveis moralmente? Tentados a pecar. Né? Não precisamos fingir que não estamos sujeitos às tentações. As tentações, elas vão nos afligir e em muitas áreas teremos lutas difíceis de enfrentar. Vamos ficar vulneráveis. E a vida cristã não precisa ser um baile de máscara. A gente não precisa fingir que nós nunca somos tentados, nunca estamos inclinados a pecar. Não. Né? A gente tende a se esconder porque o esconderijo ele pode parecer trazer um conforto. Né? O esconderijo ele pode parecer trazer uma segurança, mas é uma falsa segurança, é um falso conforto. A gente não deve fingir que somos fortes demais, e nem nos acharmos fortes demais, e nem buscarmos ser imbatíveis. Não é sobre isso que o cristianismo trata. Não é sobre isso o cristianismo. Não temos que buscar, não temos mais momentos de vulnerabilidade. Não é isso não é sobre isso que o cristianismo é. A gente vê durante toda a história da Bíblia que a guerra espiritual não vence quem é o mais forte. A gente viu nas guerras lá das escrituras que ela nos traz, que quando Deus está na batalha, quando é uma batalha que envolve essa questão espiritual, a gente vê que quem vence a batalha não é o exército mais forte. O exército que vence a batalha não é aquele que tem mais armamentos. O exército que vence a batalha não é aquele que tem mais pessoas, não. O exército que vence a batalha não é aquele que tem uma posição estrategicamente melhor, não. O exército que vence a batalha é aquele que tem Deus como aliado. Esse é o exército que vence a batalha. O exército que tem Deus como aliado. É assim que vamos vencer essa batalha espiritual. Então, para que a gente possa descansar e ter um sono suave, não temer o pavor repentino, precisamos o quê? Descansar em Deus e não nos esconder
achando que o esconderijo, fugir, que as pessoas não nos vejam nesse estado de vulnerabilidade, vai nos trazer segurança. Não, a nossa segurança está em Deus. Então essa é a mensagem dessa noite, apesar de mim. Bom, vamos continuar estudando então o livro de Provérbios. Estamos em Provérbios capítulo 3 e hoje vamos estudar os versículos 27 e 28. Vou fazer a leitura dos 2 versículos. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã, e eu te darei algo. Se o tem disponível agora e podes ajudar. Bom, nós estamos sempre com os olhos abertos, né, bem abertos, para não perder as oportunidades que a vida nos dá, né, de ganhar algo. Né? Se a gente não faz isso, pelo menos esse é o discurso, né, que permeia aí a nossa sociedade, como nós devemos agir, estar de olhos atentos, né, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Mas, o que o texto está nos instruindo aqui, a gente vai fazer primeiro um apanhado geral do texto, o que o texto está nos instruindo aqui é que nossos olhos precisam estar igualmente abertos, nós devemos estar igualmente atentos em busca de pessoas necessitadas de algo que nós temos sobrando. E talvez você leia esse texto, ouça eu falando isso, e a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Ah, você está falando de dinheiro. Né? Eu não tenho dinheiro sobrando, então não tem como ajudar ninguém. Né? Claro, pode ser recurso financeiro, sim. Mas não só isso. A gente não pode se limitar a isso. O texto não se limita a isso. Se a gente parar para pensar bem, a gente sempre tem algo sobrando que podemos compartilhar. Só a gente pensar bem. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu vivi. Acho que eu nem te contei. Que eu vivi há um tempo atrás. Que é um exemplo assim de algo assim que eu acho interessante, não é para me engrandecer nem nada do tipo, só acho interessante. Que é uma coisa, esses 2 versos é uma coisa que eu tenho já, durante esse ano eu tenho tentado viver isso. E uns meses atrás, eu não lembro exatamente quando foi, eu estava indo para a estação de trem e tinha um cadeirante subindo aquelas rampas da estação do trem, né? Do lado de cá. Né? Aqui onde a gente mora, né? Se alguém vê aqui na internet, né? Sabe, a gente, para chegar na estação de trem tem uma rampa, né, bastante grande e ela é pouco íngreme assim, para um cadeirante assim. Né? Eu estava vendo ele subindo assim, fazendo muita força, muito esforço e tal. E as pessoas passavam por ele assim e ignoravam aquele cenário ali e tal. E aí quando eu passei por ele, eu perguntei se ele queria ajuda. E aí ele falou que sim, que gostaria de ajuda e tal, que ele não costuma pedir, mas quando oferece, ele aceita. E aí eu subi com ele rapidinho, né? Coisa que ele faria com muito esforço, eu fiz com uma facilidade. Chegando lá, ele agradeceu, eu também me senti muito feliz de ter ajudado ele. Né? Então, assim, eu tinha algo que ele não tinha, né? Essa facilidade de locomoção, e eu pude ajudar ele, né? Dessa forma. Então, se a gente pensar bem, sempre a gente tem algo, né? que outras pessoas, que pessoas não têm e que precisam daquilo para facilitar a vida ou para resolver algum tipo de problema, né? Então, sei lá, se você pensar bem, talvez você tenha o vigor da juventude, né? Então, sei lá, talvez você possa ajudar, por exemplo, no casal de idosos a trazer as compras do mês, sei lá. Que, claro, estou dando alguns exemplos aqui, mas a ideia é cada um pensar assim na sua vida, né? Nas coisas que tem em particular e tentar aplicar isso, né? Então tem que ter um exercício mental aí de como que a gente pode encontrar coisas que nós temos que pode ajudar, cada um tem que fazer esse exercício por conta própria, né? Eu estou dando alguns exemplos de coisas que eu acabei vivendo durante esse ano, né? Desse ano aconteceu 1 ou 2 vezes de eu ver uma idosa na rua levando compra pesada e oferecer ajuda. Claro que tem muito essa questão do medo, né? Por causa da violência e tudo mais, tal, mas teve uma vez que a senhora aceitou e eu levei, não lembro se foi parte do percurso, não sei se cheguei à casa da pessoa, mas eu adiantei ali um bom pedaço para ela ficou muito feliz. Então. E eu acho que se a gente ficar atento, a gente pode fazer diferença, né? Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu sou um estudante. Como que um estudante, por exemplo, pode ajudar? Né? Talvez você
Você quando está estudando, você tem suas facilidades, você tem suas dificuldades, né? E talvez naquela área de conhecimento que você tem mais facilidade, naquela área de conhecimento que você domina, existam pessoas que têm dificuldade naquela área, né? E que precisam daquele conhecimento. Então você pode tentar ajudar, enfim. Então é um exercício que nós precisamos fazer, né? E aí o texto ele fala algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar. Ele começa falando, sempre que possível. É assim que começa, né? Eu acho importante a gente destacar esse início, sempre que possível, porque a gente também não deve deixar de cuidar de nós mesmos ou dos nossos, da nossa família, né? Para ajudar as pessoas de fora. Né? Eu conheço pessoas que deixam faltar coisa em casa para ajudar as outras pessoas. Né? E eu acho que também vai para um outro erro, né? Outro equívoco. Né? Por isso que ele fala sempre que possível, sempre que dá. Né? Muitas vezes temos coisas que a gente pode oferecer e isso não vai causar um prejuízo, né, nas necessidades básicas nossas e nem da nossa família. Né? Outra coisa que ele fala aqui, sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Né? Então ele fala quem precisa de ajuda. Às vezes, nós damos algo a uma pessoa achando que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando. Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, vamos analisar alguns exemplos aqui. Será que dar dinheiro para um morador de rua vai ajudar? Ou será que vai atrapalhar? Não sei. Talvez ajude, mas creio eu que existe uma boa possibilidade dele usar, de repente, se ele for viciado, né, usar aquele dinheiro para alimentar seu próprio vício. Não é verdade? Talvez exista uma forma melhor de ajudar essa pessoa, uma forma mais certeira, por assim dizer, né? Pegar um outro exemplo, talvez menos polêmico. Imagina um aluno, né, de uma escola, enfim, que tem um dever de casa para fazer e não está conseguindo fazer. Será que, eu vendo ele não conseguindo fazer, eu dou as respostas para ele, será que eu estou realmente ajudando esse aluno? Ou não? Creio que não. Eu, como professor, digo, creio que não. Por quê? Porque ele não vai estar aprendendo conteúdo, que no caso é o objetivo do dever de casa, né? Ele reforçar o conteúdo ou aprender mesmo aquele conteúdo, né? Mas observe que tanto o morador de rua quanto o aluno, possivelmente ele vai pedir essas coisas. O morador de rua ele vai pedir dinheiro e o aluno ele vai pedir a resposta muitas vezes, né? Normalmente é isso que acontece, ele pede respostas, né? Mas não é isso que nós temos que dar para ele. Não é porque ele está pedindo que nós temos que dar para ele. Nós precisamos dar o que eles precisam e não o que eles querem. Né? Isso é parece muito também com o nosso relacionamento da gente com Deus. Né? Deus normalmente não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa. Né? Agora, claro que para saber o que eles precisam também não é algo simples, né? E aí, para saber o que é realmente uma necessidade, é preciso de muita sabedoria, né? É por isso que a gente precisa crescer cada vez mais em sabedoria. Então, quem precisa de ajuda, a gente tem que atacar o quê? As necessidades reais daquela pessoa. Né? Outra coisa, ajudar a quem precisa significa também que a gente vai ajudar muitas vezes pessoas, né, oferecer ajuda, já dizendo, né, a pessoas que não vão pedir ajuda. Porque muitas vezes a pessoa ela não pede ajuda por algum motivo, né, ou às vezes é uma pessoa muito, muito tímida, né, acha que vai incomodar, ou mesmo a pessoa não sabe que pode ser ajudada. Né? Então, tem muita gente que sofre em silêncio. Claro que o exemplo aqui do texto, quando a gente vai para o texto aqui, do verso 2, ele fala, não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã. Ou seja, aqui é um exemplo de uma pessoa que pediu ajuda. Mas quando a gente fala de ajudar quem precisa, nem sempre essa pessoa vai pedir ajuda, pelo menos não verbalmente. Né? Acontece que muita gente acaba pedindo ajuda por sinais. Ela não pede ajuda verbalmente, mas ela sinaliza, dá sinais de que precisa de ajuda. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisas também. Tem muita gente que sofre em silêncio e é por isso também que devemos manter nossos olhos atentos, né, a esse tipo de situação. E quando identificamos uma pessoa que precisa de ajuda, nós fazemos o quê? Oferecemos ajuda. Né? Quando a gente identifica que uma pessoa precisa de ajuda, e nós podemos ajudar essa pessoa. Tá? Mesmo que ela não peça, a gente deve oferecer ajuda. Agora, Vale destacar também que não dá para ajudar muito, né, quem não quer ser ajudado, né, ou quem não se ajuda.
Isso é uma coisa, acho que, relevante, né? Mas o ponto é que tem gente que quer ajuda, mas não pede, né? Como eu falei, pode ser por timidez, por achar que vai incomodar, por achar que ninguém vai ajudar, ou por não saber que pode ser ajudado, né? Mas se oferecer ajuda, essa pessoa ela aceita, né? Então, por isso que a gente deve oferecer ajuda. E no final, né? Ele fala assim, ó, parece uma situação em que a pessoa pede ajuda, e aí ele fala assim, ó, não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e eu te darei algo, se o tem disponível agora e podes ajudar, né? Então, a ideia aqui é que você não deve prorrogar o sofrimento alheio, se você pode mitigar ou parar aquele sofrimento naquele momento, né? Até porque, se você não ajudou hoje, o que garante que você vai ajudar amanhã? Né? O texto está nos instruindo a criar um hábito virtuoso de generosidade e relevância. Né? E o primeiro passo para se criar, né, esse hábito virtuoso é não procrastinar. É uma coisa que o texto está nos ensinando. Né? Não procrastinar. Na verdade, qualquer hábito virtuoso, para a gente criar esse hábito virtuoso, a gente deve começar naquele dia, né, e ter constância. Né? Então, tem a ver com não procrastinar e constância. Né? Então, o primeiro passo para se adquirir um hábito virtuoso é não procrastinar. Então, se você quer adquirir, como o texto nos instrui, né, esse hábito de ser generoso e relevante, nós devemos o quê? Ajudar imediatamente aqueles que precisam. Essa foi as minhas observações sobre o texto dessa noite. Amém. Então vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Estamos no capítulo 3, hoje vamos trabalhar o versículo 29, né? Diz assim a palavra de Deus: não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Então, resumidamente, o que esse verso fala é sobre você não trair a confiança de quem confia em você. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre traição e confiança. Tá? Imediatamente a gente já pode pensar em casos aqui que isso se aplica diretamente, né? Por exemplo, violência doméstica, um caso também bastante comum, né? Amigos de trabalho que elaboram um plano aí para tomar o cargo do outro, né? Toda essa questão de falsidade que acontece e muito, né? Também algo comum que esse texto ataca, né, frontalmente por exemplo, pessoas que tratam bem as pessoas que não são próximas, mas essas pessoas tratam mal aqueles que são próximos, né? Todas essas coisas aí o texto ataca frontalmente, já são exemplos de coisas que o texto nos sugere é que essas coisas não devem fazer parte da vida do cristão, na vida da igreja, né? Esse tipo de coisa não deve existir na vida de um cristão, né? Violência doméstica, falsidade no trabalho, né? Maquinação para prejudicar o outro, né? Por trás, para poder tomar cargo, né? Ou você tratar bem quem não é próximo e tratar mal aqueles que são próximos. Mas a gente quer, né? Eu quero nesse dia, né? Aprofundar um pouco mais, né? Essa discussão sobre confiança e traição. A ideia é que por que a gente não deve trair a confiança? Né? Obviamente a resposta é porque isso não está de acordo com o caráter de Deus, obviamente. Mas por que não está de acordo com o caráter de Deus? É isso que eu quero esmiuçar com você hoje, tá? Bom, vamos falar sobre confiança então. Quando a gente confia em alguém, a gente se torna vulnerável naquele relacionamento, né? Porque confiar de certa maneira é baixar a guarda, né? E é por isso que uma traição machuca tanto. Quando a gente é apunhalado por quem a gente não confia, a gente pode até se machucar, né? Mas a gente não vai estar com a guarda abaixada, né? A gente vai estar com a guarda levantada, né? Ou plenamente ou parcialmente, e isso vai acabar o quê? Minimizando os danos que vamos sofrer com aquela apunhalada. Agora, quando a gente sofre o golpe daquelas pessoas que nós amamos, isso machuca muito mais e pode até nos destruir. E por isso que a gente vai trazer à tona o primeiro ponto da nossa reflexão.
Por isso que a traição é algo cruel. Esse é o primeiro ponto. A traição é algo cruel, né? Porque você ataca aquele que está vulnerável. Você ataca aquele que está com a guarda baixada, né? Esse é o primeiro ponto. A traição é cruel. Tendo em vista a realidade da traição, né? Da dor que ela causa, algumas pessoas com medo de sofrer isso, de sofrer essa dor, acabam tomando um certo tipo de atitude. Que tipo de atitude é essa? Eles decidem não depositar a confiança em mais ninguém. E por que eles fazem isso? Porque eles se sentem mais seguros dessa forma. Eles entendem que se eles não confiam em ninguém, eles não vão estar, essas pessoas não vão estar vulneráveis para ninguém, logo, elas não vão estar suscetíveis a essa dor, né? Então elas vão se sentir mais fortes, né? Com menos fraquezas. Só que isso acaba levando essas pessoas para um problema muito maior do que a dor da traição. Eles vão ter uma ausência de algo que é muito mais importante do que a ausência de dor. Que é o quê? A ausência da comunhão. A ausência da comunhão é muito pior do que a dor da traição. Por quê? Porque as maiores experiências que existem estão dentro da comunhão. Para pensar. Experiência com Deus, experiência com a igreja, experiência com a família, experiência com amigos, com cônjuge, com filhos. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso está dentro da comunhão. São as maiores experiências, né? São as coisas que dão sentido à vida. E tudo isso o quê? Está dentro da comunhão. Está dentro de um relacionamento, né? Então, para a gente experimentar o melhor que a vida tem a nos oferecer, além de ter experiências que dão sentido à nossa vida, a gente precisa necessariamente baixar a guarda e se arriscar em alguma instância, né? Então, viver o melhor da vida exige baixar a guarda e se arriscar. Exige abrir o peito e poder levar uma apunhalada. Então, o medo da dor, da traição, pode acabar nos levando a uma dor muito pior, que é a dor da solidão. E é por isso que a gente não deve deixar o medo da traição nos paralisar, né? O medo, fatidicamente, pode acabar, você acabar sentindo, né? Mas você não pode deixar esse medo te parar. Esse medo fazer com que você não se relacione mais. Que esse medo te leve a não se relacionar mais, né? Mas, por outro lado, essa realidade da dor da traição, da possível dor da traição, deve nos ensinar algo. A gente deve extrair algo disso, essa realidade. E que é algo que a gente deve extrair? Que a nossa confiança ela não deve ser barata. A nossa confiança ela não deve ser distribuída assim aleatoriamente, gratuitamente, né? As pessoas devem conquistar a sua confiança. E essa ideia de conquista, de mérito, aí me valendo um pouco da terminologia salomônica lá de Eclesiastes, né? Essa ideia de mérito, de conquista debaixo do sol, de honra debaixo do sol, eu quero falar no próximo versículo, tá? Que não vai ser hoje. Nosso próximo estudo, que vai ser sobre o verso 30, que eu já comecei a trabalhar nele, eu quero falar sobre isso no próximo verso, tá? Então, primeiro ponto, a traição é um ato de crueldade. Segundo ponto, a traição é um ato de covardia. Então, a traição é um ato de crueldade e também a traição é um ato de covardia. Tem muita gente que machuca deliberadamente quem ama. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque essas pessoas sabem que as pessoas que a amam não vão abandoná-la. Essas pessoas sabem que as pessoas que a amam não vão revidar. E é por isso que elas machucam deliberadamente, né? Porque sabem que não vão ser confrontadas. Essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão se aproveitando do amor das pessoas. Olha o quão cruel e covarde é isso. Essas pessoas, elas fazem isso por quê? Porque elas não têm coragem de fazer essas coisas com as pessoas que não a amam. Por quê? Porque quando elas fazem isso, né, machuca deliberadamente as pessoas que não a amam, elas sabem que vai ter confrontamento, que vai ter revide, né? E aí elas não querem se submeter a isso. E aí por isso que elas fazem só com as pessoas que amam, e as pessoas que não amam, ela não faz isso, né? Então por isso que a traição também é um ato de covardia, né? Essas pessoas que fazem isso, elas usam a traição como uma arma. E eu vi em um vídeo da internet, um rapaz falando, achei muito interessante, não sei se é pastor ou não, ele falou uma frase que eu gostei muito, ele falou que quem usa traição como arma tem o maligno como professor.
Então, essas pessoas, além de ter um coração amargo, elas são covardes. Então a traição é o quê? É um ato de crueldade e também um ato de covardia. E por fim, tudo bem? E por fim, a traição, ela representa a ausência de valores. Então a traição é um ato de crueldade, de covardia e representa a ausência de valores. Muitas pessoas, elas assumem compromissos, mas não assumem compromissos porque aqueles compromissos correspondem ao que ela acredita, correspondem aos seus valores, não. Elas assumem compromissos porque ele é benéfico naquele instante. E o que isso significa? Isso significa que essas pessoas que fazem isso dessa forma, elas não são pessoas leais, elas não se comprometem a ser leal ao que foi combinado naquele relacionamento, né? Então, se aparecer para essas pessoas algo que lhe é mais benéfico em algum outro momento, ou se aquele relacionamento deixar de ser tão benéfico por algum instante, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente abandonar aquele compromisso, né? Não vai mais honrar com aquele compromisso, né? E por que isso acontece? Porque essas pessoas não possuem valores. Elas não se baseiam em valores, né? Mas elas se baseiam no que é útil para elas, né? Então, essas pessoas são pessoas desonradas e não confiáveis, né? Então, a traição também representa a ausência de valores. Então, 3 pontos. A traição é um ato de crueldade, a traição é um ato de covardia e a traição representa a ausência de valores. Agora, uma última ressalva que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje é uma coisa que precisa ficar clara, né? Que há muita confusão. Nem todo machucado causado por alguém que ama outra pessoa é uma traição. Existe uma diferença entre machucado e traição, né? Porque, de certa forma, todo relacionamento, né, vai ter algum tipo de machucado, né? Quanto mais tempo você passa com a pessoa, né, quanto mais próximo você é da pessoa, maior probabilidade de você machucar outra, né, sem querer. A gente é falha, a gente é pecador, então os machucados, as falhas, elas fazem parte dos relacionamentos, né? Eu até botei aqui, nós somos florzinhas de Jesus, né, como as crianças dizem, né? Só que o pecado nos criou espinhos, então nós somos florzinhas de Jesus com espinhos, flores com espinhos, né? E agora, nossos abraços eles arranham, nossos abraços eles cortam, né? Por causa do pecado que habita em nós. Então, machucar, falhar, faz parte do relacionamento, mas não significa que todo machucado é uma traição. Traição e machucado e falha são coisas diferentes e precisam ser bem distintas. Então, o que é traição, né? A gente pode entender, né? Como você está falando de traição. Traição, então, é quando planejamos o mal contra o nosso próximo, né? Como diz o texto, né? Ou seja, traição é quando deliberadamente rasgamos unilateralmente o contrato do relacionamento, né? Eu coloquei o contrato do relacionamento porque todo relacionamento ele tem algumas expectativas, né? Alguns combinados que acabam ficando que são explícitos ou implícitos, né? E que rege aquele relacionamento. Todo relacionamento ele vai ter isso, né? E tendo em vista isso, a gente precisa, para que fique bem distinto até onde vai o machucado e a partir de onde começa a traição, a gente precisa manter as expectativas dentro de um relacionamento realistas, né? Porque quando você mantém as expectativas dentro de um relacionamento realistas, o que acontece? Você minimiza a dor e você faz com que a linha que separa o erro da traição não seja uma linha tênue. Acontece muitas vezes uma pessoa errar com outra e uma interpretar aquele erro como uma traição e outra não. Por quê? Porque a linha é tênue. Por quê? Porque as expectativas não foram bem estabelecidas, né? Não foram bem estabelecidas e colocadas ali às claras e de maneira realista, né? Então, por isso que a gente precisa manter as expectativas realistas de um relacionamento. Além disso, nós também precisamos ser pessoas honradas, né? Pessoas que honram com a confiança que lhe é confiada, né? Pessoas que cumprem o contrato do relacionamento. É isso que o texto nos instrui. Nós, como cristãos, nós, como temente a Deus, nós que entendemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, precisamos o quê? Ser pessoas honradas, que cumprem com o contrato dos relacionamentos que você se propõe a adentrar, pessoas que honram com a confiança que lhe é atribuída, né? É isso que o texto está nos convocando, nos convidando a viver, né? Então, nós não devemos trair a confiança de quem confia em nós.
Bom, essa é a reflexão dessa noite, apesar de mim. Bom, então vamos continuar aí o estudo de Provérbios. Estamos no verso 30 do capítulo 3. O verso 30 vai dizer o seguinte: não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Esse é o verso que a gente vai trabalhar. Bom, a gente já viu anteriormente, né, que o mundo debaixo do sol, como Salomão fala no seu livro de Eclesiastes, já viu que esse mundo debaixo do sol não é um mundo justo. Mas de onde vem essa injustiça? Bom, essa injustiça vem de toda parte. Né? Vem da natureza, algumas calamidades, algumas coisas que acontecem que atingem a todos, independente de mérito ou não, independente de qualquer coisa. Né? Então, a gente vê uma justiça assim que vem da natureza. A gente vê injustiça vindo de pessoas que zelam pela justiça. Por quê? Porque nós somos pecadores, falhos, e mesmo que a gente tente zelar por justiça, mesmo que a gente tente fazer as coisas mais justas possíveis, a gente vai acabar cometendo erro, a gente vai acabar cometendo injustiça. Então, tem injustiça que vem da natureza, temos injustiça que vem de nós, mesmo que zelemos por justiça. Só que a maior parte da injustiça vem de pessoas que não zelam pela justiça. Essa injustiça vem de toda parte por causa do mundo caído, né? Só que existem pessoas que deliberadamente não zelam pela justiça. E eu creio que seja a maior parte das pessoas que não zelam pela justiça intencionalmente, não buscam zelar pela justiça, não tem essa preocupação em zelar pela justiça. Então eu creio que a maior parte da justiça vem dessas pessoas. Só que essas pessoas, não é que elas militam pela injustiça de forma direta. É diferente, elas não zelam pela justiça. Elas não militam pela injustiça. Só que elas acabam promovendo a injustiça de forma indireta. E como elas fazem isso? Através de uma postura egocêntrica. Ao se colocar no centro, elas acabam promovendo a injustiça. Ninguém tem a intenção de ser injusto. Ninguém fala assim, eu quero ser injusto. A gente pode observar isso, por exemplo, quando ocorre uma injustiça muito evidente, de grande proporção. O que acontece quando isso acontece? Todo mundo fica indignado, não é verdade? Todo mundo fica indignado com aquela situação. Coisa que muitas vezes não acontece com pequenas injustiças. Por quê? Porque com pequenas injustiças as pessoas conseguem fazer manobras para parecer que aquela injustiça não seja, para parecer que aquela injustiça não seja realmente uma injustiça, né? Mas quando é muito grande, muito evidente, fica mais difícil de fazer esse tipo de manobra e as pessoas acabam ficando indignadas, porque elas são confrontadas ali com aquela injustiça de forma direta, sem conseguir fazer esse tipo de manobra. Então ninguém tem a intenção de ser injusto, esse é o ponto, né? O que acontece é o quê? Então, ninguém tem a intenção de ser injusto, mas acaba sendo por quê? Porque as pessoas, elas, né, como eu falei, elas têm uma postura egocêntrica, né? Então o que elas fazem? Elas buscam o maior benefício possível para si e para os seus, isso acaba levando à injustiça. Ou seja, elas buscam o maior benefício para si e para os seus em detrimento dos outros. Só que o que o texto está nos indicando é que a gente pode fazer diferente. O texto está nos convocando a zelar pela justiça. Zelando pela justiça, seremos agentes que mitigam a injustiça do mundo. A gente não vai eliminar a injustiça do mundo, mas a gente pode diminuir a injustiça, sendo pessoas que evitam cometer injustiça. E como a gente pode fazer isso? Usando todos os meios lícitos com o objetivo de dar a cada um que lhe é de direito. Por que lícito? Porque não é para ninguém ser um justiceiro, um Batman, um super-homem, né? Esses super-heróis que a gente vê, né? Que as pessoas fazem as coisas fora da lei e acaba cometendo outras injustiças. Não se combate injustiça com justiça.
A gente tem que usar os meios lícitos, os meios corretos. Mesmo que pareça que a gente não vai conseguir fazer tanta diferença assim, mas essa deve ser a nossa postura. E o segundo ponto aqui importante, que eu falei aqui, é que a gente tem que buscar dar a cada um o que lhe é de direito. É importante entender essa ideia de mérito, de direito, né? Aqui eu estou falando de mérito e direito debaixo do sol, de mérito e direito no âmbito natural, obviamente, né? Porque se a gente olhar a realidade como um todo, a realidade englobando tanto o âmbito natural quanto o sobrenatural, tanto o âmbito imanente quanto o âmbito transcendente, a gente sabe que a gente não tem direito nenhum. A gente sabe que a gente não é merecedor de nada. A gente sabe que o que a gente merece é a condenação eterna. Até o pão que a gente ganha foi porque Deus proveu aquilo, a gente sabe disso. Só que no âmbito natural, olhando só para as coisas debaixo do sol, parece ser importante a gente considerar uma ideia de honra, de mérito. Parece que existe, é importante nós como cristãos considerar isso. Afinal de contas, pensa só. Uma pessoa que comete crimes, ela tem a sua liberdade retirada. Ou seja, nos parece que a liberdade vem com o mérito de você o quê? Cumprir a lei. Existe um mérito pela liberdade. E parece que se a gente não se valer disso, não zelar por essa realidade, parece que a gente vai cair na injustiça. A gente vai se sentir indignado, a gente vai sentir que estamos promovendo a justiça e de fato estaremos promovendo a justiça. Imagina um aluno que estuda, tira 10. O outro aluno não quer nada, não se esforça e tira 0. Existe um mérito pelo 10 do aluno. A gente precisa zelar para honrar aquela pessoa que brigou por aquela honra, que fez por aquela honra nesse âmbito natural. E aí parece que existe um vislumbre dessa realidade em Romanos capítulo 3, versos 7 e 8. Olha só o que vai dizer Romanos capítulo 13, versos 7 e 8. É Romanos 13. Acho que eu falei 3 da primeira vez. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, a gente precisa honrar quem é digno de honra nesse âmbito natural, obviamente. Porque numa realidade como um todo, só quem é digno de honra é Deus. Mas no âmbito natural, a gente deve zelar por isso. Honrar a quem é digno de honra, dar mérito a quem buscou aquele mérito. Então, dessa forma a gente promove essa justiça nesse âmbito natural. E é por isso que nesse verso 30 ele fala, né? Ele fala, não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Por quê? Porque o litígio não lhe é de direito. Ele não fez, se ele não agiu a fim de te fazer mal, o litígio não lhe é de direito. O litígio é de direito de quem fez o mal a outra pessoa. A briga, a contenda, é de direito, é uma consequência de quem faz o mal. Quando a gente entra em litígio com alguém que não nos fez mal, que não buscou fazer mal a gente, né, de um âmbito mais geral, depois a gente vai entrar em alguns pormenores, que nem tentou fazer mal a gente está o quê? A gente está sendo injusto. E aí a gente pode observar que acontece muitas vezes, né, por exemplo, de você punir alguém verbalmente, ou mesmo através de frieza ou maledicência, né? Você ou fala mal diretamente daquela pessoa, ou você simplesmente dá um gelo naquela pessoa, ou fala mal daquela pessoa para os outros. E você faz isso baseado em quê? Em uma conversa que você teve com alguém, em algo que você ouviu alguém falando, algo que você presumiu. Mas aquele que milita pela justiça, aquele que zela pela justiça, entende que qualquer punição nesse mundo, nesse âmbito natural, só pode vir após confrontamento das informações com a realidade e ampla defesa. Você, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, né? A pessoa tem o direito de declarar a versão dela e saber o que está acontecendo. Porque a gente não é Deus onisciente para saber o que a pessoa está pensando, para saber toda a realidade. Então a gente tem que confrontar todas as informações que nós temos com os fatos, e para a gente confrontar a gente tem que fazer isso, né? Ter a ampla defesa, ouvir a versão da pessoa, para que a punição seja devida. Para que a gente não possa punir alguém sem que essa pessoa tenha feito algo que gere isso como consequência, que gere a punição como consequência.
Ou seja, para que a pessoa que tem o litígio, ele tem o litígio porque ele é de direito. Porque ela fez algo que levasse ao litígio. Né? Então a pessoa tem o direito tanto de declarar a versão dela, tanto de saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes acontece da pessoa estar te punindo, sendo fria com você, falando mal de você, você nem sabe por quê. E aí, quando se conversa, ou a pessoa tinha razão, mas até para você se desculpar, se arrepender, você tem que saber o que está acontecendo. Ou, a maioria das vezes, o que acontece é que quando se conversa, percebe-se que foi um mal entendido, e não era nada daquilo, a intenção não era aquela, enfim. Então, a gente tem que para zelar pela justiça, a gente tem que zelar pela verdade. Tá ligado, né? Tá bem ligado. Outro ponto que a gente pode falar também, ó, se ele não tiver feito nenhum mal a você, o texto fala, né? Então a gente pode trabalhar que ele pode tentar fazer mal para você, mas não fazer mal a você. São coisas diferentes. Né? Na primeira parte eu trabalhei de forma mais ampla, porque muitas vezes o litígio pode vir simplesmente com a tentativa. A punição pode vir simplesmente com a tentativa. Né? Aí você também pode dizer mais do que eu sobre essa questão de punição, né? de lei. No direito penal, o cogito, o caminho do crime tem 4 etapas. Primeiro é o cogito. O cogito não é punível, você pensar. Depois tem os atos preparatórios, que é a segunda etapa. Também não é punível. E aí, quando você vai para a execução, que passa a ser punível. Que aí a terceira etapa é a execução e a quarta etapa é a consumação. Se ele não conseguir consumar, mas ele já iniciou a execução, é a tentativa. Quando ele já inicia a execução, mas não consegue consumar. Ou seja, bem a partir da execução, você iniciou a execução, e quando isso para por motivos alheios a você, aí já é tentativa e é punível. É punível. Então, viu? Só dando direito. O cogito e o preparatório não é punível. Só a partir da tentativa. Então, agora o segundo ponto eu quero falar sobre as pessoas que tentaram, só que não fizeram efetivamente o mal a você. Eles não conseguiram fazer o mal a você. E aí, o que o texto parece nos sugerir é que a gente não deve perder tanto tempo com esse tipo de pessoa. Essas pessoas não valem o nosso tempo. Porque, se a gente parar para pensar, os olhos eles só focam em um caminho. Eu não consigo olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Eu não consigo olhar para frente e para o lado ao mesmo tempo. Se a gente ficar perdendo muito tempo com pessoas que estão tentando fazer mal para a gente passa a olhar para essas pessoas e para de olhar para frente. Quanto mais a gente acaba se destacando numa área, a gente age. Quem se destaca é quem age, quem faz. Quanto mais você faz, quanto mais você busca, mais vão ter pessoas que vão querer o seu mal, obviamente, se mais pessoas querem o seu mal, mais pessoas vão tentar o seu mal. Tentar fazer mal a você. Se você perde muito tempo com essas pessoas, você está dedicando um tempo para elas que elas não são dignas daquele tempo. Então a gente também está cometendo injustiça. Então a gente tem o quê? Muitas vezes, não é que a gente vai... Pode parecer uma impunidade, né? As pessoas estão tentando fazer o mal, mas a gente não está punindo. Mas aqui, eu acho que o importante é a gente deixar esse tipo de punição nas mãos de Deus. A gente não deve tentar fazer toda a justiça. Tem justiça que nos cabe e tem justiça que não nos cabe. Né? Então, a gente vai, o quê? A gente tem que focar no que nos cabe. O que nos cabe é o quê? É aonde nós vamos colocar o nosso tempo. Isso que nos cabe. Punir uma tentativa de um mal, né? Claro, que não seja um crime ou coisa desse sentido, que a gente pode levar para as instâncias, né, que trabalham com isso. De qualquer forma, não é a gente que vai resolver também. Mas se a gente tentar fazer justiça com todas as tentativas de fazer mal, a gente acaba sendo injusto de uma outra forma, porque a gente está lhe dando um tempo que não lhe é devido, e a gente acaba deixando de trabalhar, deixando de crescer, e deixando de crescer a gente acaba deixando também de glorificar a Deus, porque a gente glorifica a Deus no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento na igreja, no nosso crescimento intelectual, enfim. Esse é um ponto que eu
que eu acho interessante levantar, uma bola que eu acho interessante levantar. E o último ponto, né, quando ele fala assim, né, se ele não tiver feito nenhum mal a você, normalmente ele diz com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você, é que tem gente que quer brigar por nada. A pessoa não fez nada e quer brigar. Acontece muito, né? Se a gente parar pra pensar, quantas vezes a gente não brigou, a gente não sabe nem por que tá brigando. No meio da briga, a gente acaba brigando por brigar. A gente percebe que a gente tá brigando por brigar, a gente não sabe nem a origem da briga, não sabe nem pra onde a gente quer que essa briga chegue. A gente só tá brigando por brigar. Quantas pessoas vivem uma vida assim, de briga por brigar? Ou seja, ninguém faz mal a ninguém, mas acaba entrando numa briga por brigar. Só pelo prazer do brigar. E aí revela um estado pecaminoso no nosso coração, né? É o prazer do litígio. Não é o prazer da justiça, mas é o prazer do litígio, o prazer da briga, né? Então, quando a gente alimenta isso, a gente acaba vivendo uma vida de brigas por nada. Né? Porque se a gente briga por nada, a gente sempre vai ter um motivo. Se nada é motivo pra gente brigar, a gente sempre vai ter motivo para brigar. Então a gente vai ter uma vida de briga, uma vida de litígio, né? Então a gente deve só entrar em litígio como realmente nos cabe aquele litígio. Só assim a gente pode mitigar a justiça. Mitigar a injustiça, melhor. Cultivar a justiça. Bom, essa é a reflexão dessa noite, apesar de mim. Então vamos finalizar o capítulo 3 de Provérbios. Vamos trabalhar do verso 31 ao verso 35, 5 versículos, né? Então diz assim a palavra de Deus: Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Então, no verso 31 ele começa falando, né? Não tem inveja do homem violento, mas nem siga nenhum de seus caminhos. O texto aqui está nos ensinando que não adianta a gente não ser violento, não ter conduta violenta. Mas a gente, além de não ser violento, a gente deve não querer ser violento. Porque há muitas pessoas que só não é violento porque não tem força e coragem para tal. Tem um filme, Megamente, já viu o filme Megamente? Um baita filme, você deveria ver. E no filme Megamente, o vilão, se não me falha a memória, ele era um cara bonzinho, só que ele fica fortão. E aí ele acaba se tornando vilão ao ter a força. Mais ou menos isso, né? Mas, enfim, mesmo que não esteja totalmente preciso, porque eu acho que também teve alguma coisa com a menina que não quis ficar com ele, porque, enfim, ele achou que por ele ser forte, a menina ia querer ficar com ele, alguma coisa assim. Mas quantos casos de pessoas que a gente não conhece que, ao ganhar força, ao ganhar poder, ao ganhar relevância, enfim, ganha poder e aí ela acaba o quê? Mudando o caráter dela, né? Ou seja, na verdade ela não mudou o caráter. Ela só não tinha coragem para fazer aquilo que ela realmente queria. Ou não tinha força, o poder suficiente para fazer aquilo que ela queria. Então muitas pessoas, elas não são violentas porque elas não têm oportunidade para tal. Elas não têm força, não têm coragem para tal. Então aqui ele está falando que a gente não deve só não ser violento, mas também não querer ser violento. Né? Ou seja, essas pessoas que não são violentas porque não têm força, não têm coragem para tal, não têm oportunidade para tal, elas são pessoas que elas podem não ser violentas quando a gente olha assim, só que elas invejam quem é violento. Então, o texto está nos instruindo a não ter inveja do homem violento. E aí também vale ressaltar que quando ele fala aqui de violência, a gente até discutiu isso ontem, né? Não é só violência física, né? Há vários tipos de violência, né? Violência psicológica, violência patrimonial, violência verbal. Enfim, existem vários tipos de violência. Botei só 3 exemplos, mas dá para destrinchar aí, talvez em outras situações ainda, né? Então, assim, sempre que você se vale de uma vantagem para subjugar o outro, você está agindo com violência.
Sempre que a gente faz o outro se submeter a algo que ele não quer, a gente está agindo com violência. Né? Então a gente tem que entender violência, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa logo na física, né? Mas a gente tem que entender violência no sentido mais amplo, tá? Porque a gente pode não ser violento fisicamente, mas ser violento de outras formas. A gente tem que cuidar para não ser violento em nenhum dos âmbitos, né? Agora, qual o motivo ao qual você não deve ter inveja do violento? Por que o texto está nos instruindo a não ter inveja do violento? Aí está a partir do verso 32. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Se a gente olhar para a realidade debaixo do sol, onde a gente já discutiu isso, né? Nem sempre a justiça ela é feita, e muitas vezes o homem violento consegue atingir, né, seus objetivos com maior facilidade do que aqueles que fazem as coisas de maneira lícita, de maneira correta. Isso pode te levar, quando você olhar, né, só as coisas debaixo do sol, pode te levar a querer ser violento. Mas, pô, essa pessoa é violenta e está conseguindo as coisas, eu não sou, tento fazer as coisas lícitas e não consigo alcançar meus objetivos. Ele consegue alcançar com mais facilidade, ou ele consegue e eu não consigo. Então, se a gente olha para a realidade só debaixo do sol, pode parecer, às vezes, que violência faz sentido, que a violência pode trazer benefícios. Por isso que ele fala que a gente tem que olhar para a realidade que está para além do sol. Não, a gente não pode se limitar às coisas que estão debaixo do sol. Temos que olhar também para o que está para além do sol. E aí você vai ver que a violência ela fere o caráter de Deus, porque o Senhor detesta o perverso. A violência fere o caráter de Deus. Então, quando a gente percebe que a violência fere o caráter de Deus, a gente então, aí sim percebe que não há nada de bom nos caminhos dos violentos. Como eu disse, se você olhar só para a realidade debaixo do sol, pode parecer que tem algo de bom, pode parecer que às vezes dá certo, pode parecer que às vezes você vai colher frutos disso. Só quando você olha para a realidade como um todo, englobando também o que está para além do sol, você vai ver que não. Que isso fere o caráter de Deus e tudo que fere o caráter de Deus é ruim. Por isso que ele fala esse verso 32, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com dignidade. Então, debaixo do sol, a grande realidade é que debaixo do sol nem sempre fica claro, é fácil de ver qual é o melhor caminho. Nem sempre está claro qual é o caminho correto debaixo do sol. Muitas vezes fica meio obscuro. E é por isso que a gente vê tantos filmes e séries que dão a entender que coisas erradas, como matar, roubar, infringir deliberadamente a lei, vale a pena. Ou pode valer a pena, né? Há pouco tempo tinha uma série bastante famosa, La Casa de Papel, que para mim o final deu a entender que os crimes que eles cometeram foi um final feliz para os criminosos. Né? Quantos filmes que não dão a entender isso, né? Os primeiros, porque eu não acompanhei todos, mas o Velozes e Furiosos, né? As pessoas faziam aqueles pega, né, de carro, tudo mais, e no final eles acabam tendo, né? Parece que valeu a pena no final. Pelo menos foi a leitura que eu fiz e pelo que eu lembro também, que já faz um tempo que eu vi o filme. Mas tantos filmes, né, que a gente vê hoje em dia que parece que a gente não sabe o que é o vilão, o que é o mocinho. O bandido às vezes parece que no final se dá bem. A gente torce pro vilão, ou ele pega um cara que a gente entende que faz coisas imorais na realidade, mas transforma eles no bolsinho e a gente começa a torcer por eles. Por quê? Exatamente porque debaixo do sol não fica muito claro, muitas vezes, o que é o certo e o que é errado. Então, para que a gente possa enxergar qual o caminho da retidão, qual o caminho da justiça, a gente precisa olhar o quê? Para além do sol. Porque em Deus a gente consegue ver claramente o caminho correto ou não, porque o que fere o caráter de Deus, ele está errado. E aí entra um ponto interessante que está nos versos finais, né? Em Deus, toda a justiça será feita. Então, ainda que, olhando para debaixo do sol, pareça que alguns caminhos errados vão levar a coisas boas, a gente sabe que não. Que Deus fará toda a justiça no final das contas. Toda a justiça será satisfeita. Então, as pessoas que fizeram coisas ruins, pode parecer que se deu bem, mas a gente sabe que não se deu bem. Porque toda a justiça em Deus será satisfeita. Por isso que ele fala aqui, deixa claro, quando ele fala aqui, certamente ele zomba dos zombadores. Por quê? Porque os zombadores vão receber o que lhe é de devido, que é a zombaria, vai voltar contra ele. Então, ele usa esses verbos exatamente para ressaltar que as pessoas vão receber o que lhe é de direito, o que lhe é devido.
de acordo com os atos que você cometeu. Então toda a justiça em Deus será satisfeita. Então para que a gente possa realmente enxergar o caminho correto, o caminho o caminho da justiça, a gente não pode se limitar para as coisas debaixo do sol. Se a gente se limitar às coisas debaixo do sol, a gente pode achar em alguns momentos que o caminho do homem violento é um bom caminho, a gente tem inveja desse caminho. Mas quando a gente olha para o que está para além do sol, a gente vê que não, que toda a justiça será satisfeita. Então, por isso, vale a pena não ser como um homem violento. Mesmo que às vezes pareça mais difícil, pareça complicado o caminho, mas o caminho da justiça, mesmo que pareça complicado, ele sempre é melhor. Bom, essa é a reflexão de hoje, apesar de mim.